O falso sentimento do eu. Vamos falar hoje um pouco sobre o sentimento de si mesmo. Vale a pena que reflitamos sobre esta questão do sentimento de si mesmo. Convém que entendamos a fundo a questão do falso sentimento do eu. Todos no fundo, aqui, de nosso coração, temos sempre o sentimento de nós mesmos. Mas convém saber se este sentimento é correto ou equivocado. É necessário, pois, entender o que é este sentimento do eu. Antes de tudo, urge entender que as pessoas estariam dispostas a abandonar o álcool, o cinema, o cigarro, as jogatinas, etc., menos seus próprios sofrimentos. As pessoas adoram seus próprios sofrimentos, seus sofrimentos. Desapegar-se-ão mais facilmente de um momento de alegria que de seus próprios sofrimentos. No entanto, parece paradoxal que todos se pronunciam contra os mesmíssimos sofrimentos, que se queixam de suas dores, mas quando em verdade há que abandoná-los, de modo algum estão dispostos a semelhante renúncia. Certamente, temos uma série de fotografias vivas de nós mesmos, fotografias de quando tínhamos 18 anos, fotografias de quando éramos rapazes, fotografias de quando éramos homens de 21 anos, fotografias de quando tínhamos 28 ou 30, etc., etc. A cada uma dessas fotografias psicológicas corresponde toda uma série de sofrimentos, isso é ostensível, e gozamos examinando tais fotografias, e nos deleitamos em narrar aos demais os sofrimentos de cada idade, as dolorosas épocas pelas quais passamos, etc. Há um gosto bastante exótico, boêmio, digamos, quando narramos a outros nossas dores, quando lhes dizemos que somos gente de experiência, quando lhes contamos as aventuras de rapaz, a forma como tivemos que trabalhar para ganhar o pão de cada dia, a época mais dolorosa da existência quando andávamos por aí buscando centavos para subsistir, quantos sofrimentos, que tormentos! Em tudo isso gozamos. Quando estamos fazendo esse tipo de narrações somos, verdadeiramente, boêmios, entusiastas, em vez de nos deleitarmos, neste caso, com o álcool ou com o cigarro, nos deleitamos com a historieta, com o romance, com o que nos passou, com o que dissemos, com o que nos disseram, com a forma em que vivemos, etc., etc. É uma espécie de boemia bastante exótica que nos agrada. De modo algum parece que estamos dispostos a abandonar nossos próprios sofrimentos, eles são, pois, o narcótico que a todos agrada, o deleite que a todos agrada. E quanto mais acidentada uma vida, parece que nos sentimos mais exóticos, mais boêmios com nossas dores, coisa absurda, por certo. Mas observem vocês que a cada situação corresponde um sentimento. Um sentimento do eu, do mim mesmo, sentimos que somos, sentimos que existimos. Neste momento estão vocês reunidos aqui, ouvindo-me, eu estou falando-lhes, vocês sentem que sentem, têm aqui no coração o sentimento de si mesmos, e estão seguros de que esse sentimento é correto? Possivelmente que sim, estão seguros disso. Acaso é esse sentimento que neste momento tem, o sentimento de existir, o sentimento de ser e de viver, será o verdadeiro ou será um falso sentimento? Convém que sejamos um pouquinho reflexivos nestas questões. Quando andávamos por aí talvez nas cantinas, ou quando ambulávamos pelos cabarés, teríamos sentimento. Sim, é óbvio que o teríamos, e esse seria o correto. A cada idade corresponde um sentimento, porque um é o sentimento de um quando tem 18 anos e outro que tem quando tem 25, outro é o sentimento dos 30 e outro dos 35, e um ancião de 80 anos indubitavelmente terá seu próprio sentimento. Qual deles seria o verdadeiro? É algo muito tremendo esta questão do sentimento de si mesmos. Porque se sente que existe, se sente que vive, se sente que é, se sente que sente, tem coração e sente, e diz, eu e eu. Mas são muitos os eus, qual dos sentimentos será, pois, o exato? Reflitam vocês um pouco nesta questão, pensem. Vale a pena tentar compreender esta questão. Se alguém desintegra um eu qualquer, tenhamos o do ressentimento com alguém, está contente de tê-lo desintegrado, mas se o mesmíssimo sentimento continua, há algo que está falhando no trabalho, simplesmente isto nos indica que o tal eu que acreditávamos ter desintegrado, não se desintegrou, posto que o sentimento do mesmo continua. Se perdoamos alguém,
E mais ainda, se cancelamos a dor que esse alguém nos produziu, mas continuamos lá com um sentimento igual, pois, isto nos está indicando que não cancelamos, pois, essa afronta ou essa má recordação, ou essa má ação que alguém nos produziu. O eu do ressentimento continua vivo. Estamos tocando um ponto muito delicado posto que todos estamos no trabalho de nós mesmos e sobre nós mesmos. Quantas vezes temos crido, por exemplo, que desintegramos um eu de vingança, supondo, mas o sentimento aquele que tínhamos continua, isto indica que não logramos então desintegrar tal eu, isso é óbvio. De maneira que, então, em nós existem tantos sentimentos quantos agregados psíquicos ou eus temos em nosso interior. Se temos 10.000 agregados psíquicos, indubitavelmente teremos 10.000 sentimentos de nós mesmos. Cada eu tem seu próprio sentimento. Assim, pois, uma pauta a seguir em nosso trabalho sobre nós mesmos é esta questão do sentimento. Intelectualmente poderíamos ter aniquilado o eu do egoísmo, mas continuará acaso existindo em nós o sentimento do egoísmo, esse sentimento de primeiro eu, e segundo eu, e terceiro eu? Sejamos sinceros conosco mesmos, e se continua existindo tal sentimento, é porque o eu do egoísmo ainda existe. Assim, pois, hoje os convidei a compreender esta questão do sentimento. Custa muito trabalho que as pessoas, pois, se resolvam a entender a necessidade de desintegrar o ego, mas mais trabalho custa que entendam o que é o sentimento. Costuma ser tão fino que se escapa, é tão sutil. Em todo caso, neste trabalho sobre nós mesmos, meus queridos irmãos, há 3 linhas que nós devemos entender. Primeiro, o trabalho sobre nós mesmos, com o propósito de desintegrar os agregados psíquicos que em nosso interior temos, viva a personificação de nossos erros. Segundo, o trabalho com os demais. Precisamos aprender a nos relacionar com os demais, e terceiro, o amor ao trabalho, o trabalho pelo trabalho mesmo. São as 3 linhas a seguir. Se uma pessoa, por exemplo, diz que está trabalhando e crê que está trabalhando sobre si mesma, mas não se apresenta nenhuma mudança nessa pessoa, se o sentimento equivocado do eu continua, se sua relação com seus semelhantes é igual, então está demonstrando que essa pessoa não mudou, e se não mudou, pois então não está trabalhando sobre si mesma corretamente, isso é óbvio. Precisamos mudar, mas se após certo tempo de trabalho o sentimento do eu continua igual, se o proceder com as pessoas é o mesmo, poderia acaso afirmar-se que mudamos? Em verdade que não, e o propósito destes estudos consiste em mudar. A mudança deve ser radical, porque até a própria identidade que possuímos deve chegar a perder-se para si mesmos. Um dia, por exemplo, a buscará e já a não existe, ter-se-á perdido a si mesmo, isso é claro. Um dia você dirá, que se fez de você? Já não existe, desapareceu para você. Assim que, em realidade de verdade, até a mesma identidade tem que perder-se para si mesmos. Temos que nos tornar absolutamente diferentes. Eu conheço, aqui mesmo, entre os irmãos, sei de alguns cujo nome não menciono, que há anos e anos estão estudando aqui comigo, aqui os vejo, o mesmo, não mudaram, têm a sua mesma conduta. Cometem os mesmos erros, como os cometeram há 20 anos os cometem hoje, iguais. Mas não indicam, não acusam, nenhuma mudança, não há nada novo neles. Como são? Como eram há 20 anos, ou há 10 ou há 50. Mudança? Nenhuma. Então, que estão fazendo essas pessoas, que fazem aqui? Pois estão perdendo tempo miseravelmente, verdade? Porque o objeto dos nossos estudos é mudar psicologicamente, converter monos em seres diferentes, mas se continuamos sendo o mesmo, se 20 fulano é o mesmo que era 10 anos, pois então não mudou, nem está fazendo nada, está perdendo seu tempo, isso é óbvio. Convido a todos vocês a esta reflexão. Querem mudar ou não querem mudar? Se vão sempre sendo os mesmos, então, que estão fazendo? Com que objetivo estão aqui reunidos na terceira câmara? Para quê? Há que ser mais reflexivos. Uma guia a seguir é esta questão do sentimento do eu. O sentimento do eu é sempre equivocado, nunca é correto. Devemos distinguir entre o sentimento do eu e o sentimento do ser.
O ser é o ser e a razão de ser do ser é o mesmo ser. O sentimento do ser é sempre correto, mas o sentimento do eu, pois é um sentimento equivocado, um sentimento falso. Por que gozarão os irmãos com suas fotografias, com as fotografias psicológicas de há 20 a 30 e a 50 anos? Que lhes passa? Cada fotografia psicológica está acompanhada de um sentimento diferente. Sim, o sentimento do jovem de 18 anos que se embriaga, o sentimento do rapaz de 20 que anda com a namoradinha ou pelos caminhos da perversidade, etc. Qual desses será o correto? O que tínhamos quando éramos rapazes de 18 anos ou o que temos hoje em dia à idade de 50 ou 60 anos? Qual será o verdadeiro? Pois, nenhum desses sentimentos é verdadeiro, nenhum desses é correto, todos esses são falsos. Falso é quando se sente um homem de 18 que tem um mundo pela frente e que as namoradinhas lhe sorriem. Falso é o rapaz daqueles dos 20 que crê que por sua cara bonita vai dominar o mundo. Falso é o do jovem daqueles dos 25 que anda de janela em janela. Tudo isso é falso. Qual desses sentimentos seria o real? Só a consciência nos pode dar um sentimento real. Não esqueçam vocês que entre a consciência e o ser não há muito distanciamento que se diga. São três os aspectos da vida: o ser, o sati, em sânscrito, a consciência, chit, e a felicidade, ananda, mas a consciência real do ser, que não está muito distante do ser em si mesmo, se encontra enfrascada entre toda essa multiplicidade de agregados psíquicos que personificam a nossos erros e que em nosso interior carregamos. Só ela pode nos dar um sentimento correto, mas esse sentimento seria cruel para os demais, porque os demais estão enfrascados em falsos sentimentalismos que nada têm a ver com o verdadeiro sentimento do ser. O sentimento da consciência objetiva, real, é o que conta, é o importante, mas para poder termos nós esse sentimento verdadeiro da consciência real e objetiva, necessitamos, antes de tudo, desintegrar os agregados psíquicos. À medida que formos desintegrando os diversos agregados, viva a personificação de nossos defeitos, a voz da consciência se irá fazendo cada vez mais forte, o sentimento do ser, isto é, da consciência, irá sentindo-se cada vez mais e mais de forma intensiva, e à medida que formos sentindo com a consciência, nos daremos conta de que o falso sentimento do eu nos conduz ao erro. Mas isso é sumamente fino, sumamente delicado, porque na vida todos nós temos sofrido demasiado, isso é óbvio. Também temos marchado pelo caminho do erro, isso é patético. E em todos os aspectos de nossa vida, em cada processo, em cada instante, temos sentido aqui no coração algo que se chama sentimento. Esse algo temos sempre considerado como a voz de nossa consciência, temos considerado como o sentimento de si, como o sentimento real ao qual temos obedecido, como o único que pode nos conduzir pelo caminho reto, etc. Mas, desgraçadamente, temos estado equivocados, meus queridos irmãos. Como prova de nosso equívoco, é que mais tarde temos tido outro sentimento completamente diferente, totalmente distinto, e muito mais tarde outro sentimento mais distinto. Então, qual dos três era o verdadeiro? Então, temos sido vítimas todos de um auto-engano. Sempre nos tem guiado a nós, ou sempre temos confundido o sentimento do eu com o sentimento do ser. Temos sido vítimas de um auto-engano. E aqui não posso fazer exceções, até eu mesmo, marchei pelo caminho do erro, quando acreditei que o sentimento do eu era o sentimento do ser. Não há exceções, todos temos sido vítimas do auto-engano. Chegar a sentir de verdade, chegar a ter o sentimento preciso, é algo tremendo. Esse sentimento preciso é o da consciência superlativa do ser. Em todo caso, nós devemos marchar pelo caminho da aristocracia da inteligência e da nobreza do espírito. À medida que avançarmos essa senda tão difícil do autoconhecimento e da autoobservação de si mesmos, de momento em momento, iremos também aprendendo a sentir corretamente. Iremos aprendendo a conhecer o sentimento autêntico da consciência superlativa do ser. O ser para nós é o que conta, é o importante, e o sentimento joga grande papel nesta questão do ser, mas muito profundo papel. Quantas vezes acreditamos que andávamos bem pelo caminho da vida, guiados pelo sentimento vivo de uma autêntica realidade? Aconteceu que então andávamos pior que antes, porque nos guiava um falso sentimento,
o do eu. Há pessoas que não são capazes de desprender-se do falso sentimento do eu jamais. Tem uma série de fotografias sobre si mesmas que não abandonariam por nada da vida, nem por todos os tesouros do mundo. Gozam com suas dores e renunciar a elas seria pior que a morte mesma. As pessoas vivem queixandose e gozam das queixas, e nunca abandonariam suas dores. É terrível isso que lhes estou dizendo, doloroso, mas é a verdade. Por um falso sentimento do eu podemos perder toda a existência íntegra. Por que se passam os 20 anos, e os 30, e os 40, e os 50, e os 60 e chegamos aos 80, se acaso chegamos, porque muitos morrem antes de os 80, com esse mesmo falso conceito ou falso sentimento do eu para ser mais claro. E esse falso sentimento que temos do eu, nos engarrafada completamente no ego, e ao fim morremos sem ter dado nenhum passo adiante. Geralmente, as pessoas ao enfrentarem a vida não recebem as experiências diretas na consciência, não, têm uma série de preconceitos na mente terríveis. Qualquer desafio, pois, é imediatamente, diríamos, escudado por algum preconceito ou preconceito. Tudo o que acontece na vida chega não diretamente à consciência, mas a toda essa multiplicidade de preconceitos que temos dentro, a toda essa diversidade de sentimentos equivocados e contraditórios, mas nunca à consciência e, em consequência, pois permanecemos adormecidos por toda a vida. Olhemos um velho neurastênico, por exemplo, de 80 anos, rançoso e torpe no pensar, engarrafado em algum dogma, tem um sentimento de si mesmo totalmente equivocado. Quando algo lhe chega, não toca sua consciência, tudo que lhe chega, chega à sua mente e esta, como está cheia de tantos preconceitos, costumes, hábitos mecânicos, etc., pois reage de acordo com seu próprio condicionamento, reage violentamente, covardemente, etc., etc. Observem vocês algum ancião de 80 anos reagindo. Já o conhece, sempre dá as mesmas reações. Por quê? Porque tudo lhe chega à sua mente, pois não toca nunca sua consciência, chega à sua mente, e ali, a mente o interpreta a seu modo. A mente julga tudo o que lhe parece, como está acostumada a julgar, como crê que é verdadeiro, e o falso sentimento do eu respalda a forma equivocada de pensar. No total, quem tem um falso sentimento do eu, perde sua existência miseravelmente. É que é preciso chegar ao sentimento correto, mas este é o da consciência. Ninguém poderia chegar a ter esse sentimento correto, se antes não desintegrasse os agregados psíquicos. À medida que se vai desintegrando os agregados psíquicos, o sentimento correto vai se manifestar. Quando a desintegração é total, também o sentimento correto é total. Mas geralmente, o sentimento correto de si mesmo está em conflito com o sentimento falso do eu. É que o sentimento correto da consciência, pois, está muito além de qualquer código de ética, além de qualquer código moral estabelecido por alguma religião, etc. Geralmente, os conceitos morais estabelecidos pelas diferentes religiões, pois no fundo resultam falsos. Como a consciência humana hoje em dia está tão adormecida, acontece pois que se inventaram distintos sistemas pedagógicos, sociais, éticos, educativos e morais, para que nós marchemos pelo caminho reto, mas nada disso serve para nada. Há uma ética própria da consciência, mas esta resultaria imoral para os santarrões das diversas denominações religiosas. Existe um livro que é o dos Parâmitas no Tibete Oriental, com uma ética que não encaixaria jamais dentro de nenhum culto, porque é da consciência, e não estou me pronunciando contra nenhuma forma religiosa, unicamente contra certas formas ou contra certos, diríamos, arcabouços oxidados, dentro dos quais está engarrafada hoje em dia a mente e o coração. Certas estruturas caducas e degeneradas de falsa moral convencional. Contra isso é que estou me pronunciando. Nestes estudos não se trata de seguir ou de viver de acordo com certas formas petrificadas de moral, aqui o que se deve é desenvolver a capacidade da compreensão. Nós precisamos constantemente nos julgar a nós mesmos com o propósito de saber o que temos e o que nos falta. Há muito que devemos eliminar e muito que devemos adquirir, se é que queremos marchar pelo caminho reto, mas o sentimento equivocado do eu não permite a muitos avançar pela difícil senda da liberação, sempre se confunde esse sentimento equivocado do eu com o sentimento do ser. E se não abrirmos bem os olhos, como se diz,
O sentimento equivocado do eu pode nos fazer fracassar a todos na presente existência. O ser é o que conta, mas está muito fundo, muito profundo. Realmente, o ser, em si mesmo, é a monada interior. Recordemos Leibniz e suas famosas monadas. A monada, em si mesma, é o que poderíamos denominar em hebraico mesma, isto é, Atman Budi. Atman. Quem é Atman? O íntimo, o ser. Sobre isso nos diz algo, precisamente, deuses atômicos, antes de que a falsa aurora aparecesse sobre a terra, aqueles que sobreviveram ao furacão e à tempestade louvaram ao íntimo, e a eles apareceram os arautos da aurora. Mesma, isto é, Atman Budi, é a monada citada por Leibniz e sua filosofia monádica. Atman, pois, é o íntimo, Budi a alma espiritual, a consciência superlativa do ser, os dois, integrados, constituem a monada, isso é óbvio. A monada, por sua vez, se desdobrou na alma humana, que é humana e superior dos orientalistas. Essa alma humana, em princípio, é completamente germinal, mas dela, por desdobramento, resultou a essência, que é o único que os animais intelectuais têm dentro, encarnado. Essa essência está enfrascada entre os diversos agregados psíquicos que em nosso interior carregamos. Em hebraico, mesma é precisamente Atman, Atman em sua parte inefável. Budi é Ruach, e Atman Budi se diz Ruach em geral. Nefesh é a alma humana ou alma causal, de onde deriva precisamente a essência que cada qual tem em seu interior. Essa essência é preciso despertá-la, é a parte de consciência que temos dentro. Essa essência é preciso colocá-la em atividade, desgraçadamente está adormecida, está metida dentro dos agregados psíquicos desumanos que em nosso interior carregamos, por desgraça. É necessário entender que quando um trabalha sobre si mesmo, entra pelo caminho da revolução da consciência, aspira algum dia a receber seus princípios anímicos e espirituais, isto é, a converter-se em templo da monada interior, porque é óbvio que uma essência desenvolvida, desenrolada, desperta, se integra, se funde completamente com a alma humana no mundo causal. Muito mais tarde vem o melhor, o dispósio, a integração dessa alma humana com a monada. Quando isso acontece, o mestre se autorrealizou totalmente. Assim, pois, o que temos, que é a essência, deve ser trabalhada. Devemos começar por desengarrafá-la, por desenfrascá-la, é uma fração da alma humana em toda a criatura e é preciso despertá-la, porque está adormecida entre cada um dos agregados psíquicos que em nosso interior carregamos. Essa essência tem seu próprio sentimento correto, que é diferente, completamente diferente do falso sentimento do eu. Essa essência, realmente, com seu sentimento, emana da verdadeira alma causal ou alma cósmica. Assim, o sentimento que a essência tem, é o mesmo que tem a alma cósmica, é o mesmo que existe na alma espírito, é o mesmo que existe no íntimo ou Atman. Quando um entra por este caminho, descobre que se meteu pela senda da revolução da consciência, e a revolução da consciência é tremenda, porque traz de fato consigo a revolução intelectual e a revolução física. A revolução da consciência provoca uma série de revoluções intelectuais extraordinárias e por sua vez, como resultado, aparece a revolução física. Na alquimia, por exemplo, fala-se da reincrudação do corpo físico, da invulnerabilidade e da mutação. É óbvio que aquele que conseguiu o despertar total, aquele que logrou a iluminação, pode alimentar-se com a árvore da vida, e de fato, seu corpo físico, se assim o quiser, pode tornar-se invulnerável, mutante, e isso consegue mediante a reincrudação alquimista. Um iluminado sabe muito bem como se logra a reincrudação. Assim, são três revoluções em uma, a da consciência que traz consigo a revolução intelectual e a outra, a revolução física. Os grandes adeptos da consciência, esses que lograram verdadeiramente o despertar, são iluminados, muitos deles são imortais. Recordemos nós nada menos que a Sanat Kumara, o ancião dos dias, o fundador do colégio de iniciados da Branca Irmandade. Trouxe seu corpo físico à Terra, veio desde Vênus. Esse grande mestre, havendo já passado além de toda a necessidade de viver neste mundo, ficou neste mundo para ajudar aos que marcham pela senda rocha que conduz à liberação final. Sanat Kumara é alguém que pode mergulhar totalmente no oceano da grande luz, mas renunciou a toda aventura para ficar aqui conosco, e está conosco,
por amor a nós. No caminho este que estamos percorrendo, urge entender a forma de relacionar-nos corretamente com nossos semelhantes. Se trabalhamos sobre si mesmos, devemos também levantar a tocha para iluminar o caminho de outros, para mostrar a outros o sendeiro, que isso é o que fazem, precisamente, os missionários gnósticos, mostrar a outros a senda da liberação. No Oriente fala-se claramente de duas classes de seres que marcham por este caminho. Os primeiros os podemos denominar os Sravakas e os Budas Pratyekas. Obviamente, eles são ascetas, sabem que o falso sentimento do eu conduz ao fracasso, o entendem. Preocuparam-se por trabalhar intensivamente sobre si mesmos, fizeram seus votos, alguns deles até diluíram o ego, mas não trabalham pelos demais, não fazem nada pelo próximo. Estes Budas Pratyekas e Sravakas obviamente gozam de certa iluminação e de certa felicidade, mas nunca chegaram, em realidade de verdade, a ser verdadeiros Bodhisattvas no sentido mais estrito da palavra. Há duas classes de Bodhisattvas, os que têm o Bodhisattva em seu interior e os que não o têm. O que se entende pelo Bodhisattva ou Bodhisattva? Simplesmente, que à base de diferentes renúncias e de kalpas inteiros manifestando-se nos mundos, e renunciando a qualquer grau de felicidade, trabalham pela humanidade. Estes têm os corpos existenciais em ouro puro, porque isso é o Bodhisattva, os corpos existenciais superiores do ser e a sabedoria, e a experiência adquirida através de sucessivas eternidades. O Bodhisattva de um Buda é, propriamente, um Bodhisattva devidamente preparado que pode perfeitamente realizar, com eficiência, todos os trabalhos que o Buda interior lhe confiou. Criam vocês acaso que o Bodhisattva que em realidade de verdade se desenvolveu, diríamos, no terreno vivo do Bodhisattva, poderia acaso chegar a fracassar nos trabalhos que tem que realizar? Obviamente que não, porque está devidamente preparado. Entendese por Bodhisattva, precisamente, todas essas experiências, todos esses conhecimentos adquiridos através das idades, os veículos de ouro puro, a sabedoria patente do universo. Obviamente, o Bodhisattva, provido de tal Bodhisattva, manifestar-se através de distintos Mahamanvantaras e a longo prazo vem a converter-se verdadeiramente em um ser onisciente. A onisciência é algo que é preciso conseguir, que é preciso lograr, que em modo algum nos vem de presente, é o produto de diferentes manifestações cósmicas e de incessantes renúncias. O Bodhisattva que possui, pois, dentro de si o Bodhisattva, isto é, todas essas somas de conhecimentos, experiências e veículos de ouro, etc., jamais se deixaria guiar por um falso sentimento do eu. Mas este falso sentimento do eu costuma refinar-se espantosamente. Há indivíduos que lograram muitos refinamentos espirituais, e no entanto, ainda são vítimas do falso sentimento do eu. Entender isto é básico na grande obra, é fundamental. Todos temos direito a aspirar à iluminação, mas tampouco devemos cobiçar a iluminação. Antes que cobiçá-la, devemos nós preocupar-nos pela desintegração dos agregados psíquicos que em nosso interior carregamos, vigiar de forma intensiva esse falso sentimento do eu, aniquilá-lo, porque pode estagnar-nos, pode levar-nos ao auto-engano, pode fazer-nos pensar que vamos muito bem, pode fazer-nos crer que é a voz da consciência, quando em realidade de verdade é a voz do ego. Quero que entendam vocês, claramente, que um dia, vocês têm que ir fabricando dentro de si mesmos o Bodhisattva, isto é, elaborando essa experiência, elaborando esse conhecimento que lhes vai dando trabalho sobre si mesmos. Com tal conhecimento, com tal experiência, vocês não falharão. À medida que vocês forem desintegrando os agregados psíquicos que lhes dão o falso sentimento do eu, irão alimentando-se com o pão da sabedoria, com um pão transubstancial vindo do alto, porque cada vez que um desintegra um agregado psíquico, libera uma porcentagem de consciência e adquire de fato uma virtude, um conhecimento novo, algo extraordinário. A propósito de virtudes, devo dizer-lhes que o que não é capaz, por exemplo, de apreciar as gemas preciosas, tampouco poderia saber qual é o valor das virtudes. O valor destas, em si mesmas, é precioso, mas não é possível adquirir virtude alguma se antes não desintegramos o defeito antitético. Por exemplo, não poderíamos adquirir a virtude da castidade se não desintegrarmos o defeito da luxúria. Não poderíamos adquirir a virtude da mansidão, se não eliminarmos de si mesmos o defeito do ressentimento.
Não poderíamos adquirir a virtude do altruísmo, se não eliminarmos o defeito do egoísmo. O que importa, pois, é que nós vamos compreendendo a necessidade de eliminar os defeitos, só assim irão nascendo em nós as gemas preciosas das virtudes. Em todo caso, o objetivo desta palestra, hoje, foi chamar-lhes a atenção sobre o falso sentimento do eu. Terão vocês que aprender a sentir a consciência, a ter um correto sentimento da consciência superlativa do ser. Essa consciência superlativa emana ou provém originalmente de Atman, o inefável, isto é, do íntimo, do ser. Assim, meus queridos irmãos, até aqui vamos deixando esta palestra. Se algum de vocês quer perguntar algo em relação ao tema, bem pode fazê-lo com a mais inteira liberdade. Item estudante. Venerável mestre, que relação existe entre as sensações e o sentimento? Item mestre. As sensações são, e há positivas e negativas. Toda sensação, por exemplo, é o resultado de alguma radiação ou impressão externa. Por exemplo, vem a nós uma sensação de dor, devido a que alguém nos produziu, seja com a palavra ou simplesmente demos uma topada, então temos uma sensação de dor. E uma sensação de alegria, quando alguém nos trata bem, ou quando sentimos um perfume delicioso. Em todo caso as sensações são sensações, mas o sentimento se leva no coração, é diferente, vai no centro emocional. E nunca se deve confundir o sentimento autêntico do ser, de Atman, da monada, da essência, etc. Do ser em geral, com o sentimento do eu. Cada eu tem sua forma de sentimento, e geralmente, esses sentimentos do eu nos levam ao fracasso. Alguma outra pergunta? Todos podem perguntar, que nenhum fique com dúvidas. Tem a palavra, irmão. Item estudante. Venerável mestre, em cada idade ou etapa do indivíduo manifestam-se determinados eus característicos. Item mestre. Certamente que sim, de acordo com a lei de recorrência. Porque se na passada existência aos 30 anos tivemos uma briga na cantina, o eu daquela rixa permanece no fundo de nós mesmos, aguardando o instante dos 30 anos para voltar a sair outra vez. Quando chegar à cidade, sairá então, irá buscar uma cantina com o propósito de encontrar-se com aquele sujeito com quem brigou. O mesmo fará aquele, e ao fim se encontrarão ambos na cantina e voltarão a brigar, essa é a lei de recorrência. E se à idade de 25 anos tivemos uma aventura amorosa, pois, também a essa mesma idade o eu, pois, que estava ali aguardando no fundo, sairá à superfície, controlará o intelecto, controlará o coração e irá buscar a amada de seus devaneios. Ela fará o mesmo e ambos se reencontrarão para repetir a aventura. Assim que o robô humano está programado pela lei de recorrência. Alguma outra pergunta? Em todo caso, o ser, o verdadeiro ser, não se expressa no animal intelectual, vive normalmente na Via Láctea, move-se na Via Láctea. O que age neste mundo é o robô programado pela lei de recorrência. Há necessidade de desintegrar o ego e despertar a consciência, para que a monada, Atman Buddhi, o Ruach Elohim que segundo Moisés lavrava as águas no princípio do mundo, o Rei Sol, volte naturalmente a expressar-se dentro de nós, venha a manifestação, ingresse em nossa humana pessoa. Só ele pode fazer. As pessoas creem que fazem e não fazem nada. Agem de acordo com a lei de recorrência, são máquinas programadas, e isso é tudo. Item estudante. Venerável mestre, a propósito do que diz você da lei de recorrência, li em um jornal, no editorial, que em 1385 aconteceu a Batalha de Tlatelolco, o senhor de Tlatelolco com o senhor de Azcapotzalã. E a mesma batalha que aconteceu em 1958, foi a que aconteceu naquele ano, item mestre. Pois, claro, assim é. E sempre se repete tudo de acordo com a lei de recorrência, isso é verdade. A Segunda Guerra Mundial não foi senão a repetição da primeira, e a terceira não será senão a repetição da segunda. Alguma outra pergunta? Item estudante. Venerável, pode dar-se, digamos, o sentimento de crer que eliminou um defeito, o indivíduo eliminou um defeito, sendo que este se encontra em um recesso pela idade, ou por etapas, vivendo em si? Item mestre. Sim,
pode crer-se que se eliminou tal ou qual defeito psicológico, mas se o sentimento desse eu continua em nós, significa que não foi eliminado. De maneira que essa é uma forma em que este conhecimento nos permite saber se eliminamos tal ou qual eu. É um padrão de medidas que nos permite descobrir se temos ou não temos eliminado tal ou qual agregado psíquico. Item estudante. Mestre, como podemos explicar-nos o caso de que o Adonai tenha karma? Nesse caso, item mestre. Bom, Adonai, o filho da luz e da alegria, que eu saiba, não tem karma. Se demorou em haver eliminado algum elemento indesejável, pois, isso já passou, item estudante. Tenho entendido que seu karma eram as recordações da alma, item mestre. Bom, mas isso é uma conjectura, temos que marchar sobre os fatos. Eu não sei que Adonai tenha karma, pelo menos não fui informado sobre isso, essa é a crua realidade. Tenho entendido que não tem karma. Agora tem corpo físico e vive na Europa, é um adepto maravilhoso, pertence ao círculo consciente da humanidade solar que opera sobre os centros superiores do ser, vive e passa como um desconhecido na Europa, na França. Há alguma outra pergunta? A ver, há. Item estudante. Mestre, em minha pergunta há várias interrogações. A parte de Sanat Kumara, há outros Kumarais? Porque também pude compreender que todo mestre que tem algo básico, a Yodev, o pai e mãe, se aproxima ao Kumara. Item mestre. Por Kumara entendese todo indivíduo ressuscitado, qualquer 20 fulano, com tal que ressuscite, é um Kumara. Obviamente, os Kumarais, pois, o mesmo que os Pitris, são os que ajudaram, pois, a criar, diríamos, ou a dar vida à forma física ou humana que temos. Parecem-me mais interessantes ainda que os Kumarais, os Agnisvatas, que são deuses solares, são bastante interessantes. Por certo, que os deuses solares que governaram, por exemplo, a Terra, a humanidade da primeira raça, voltaram ao Sol. Tinham vindo do Sol e regressaram ao Sol, e na futura sexta grande raça raiz voltaremos a ter a visita dos deuses solares. Virão do Sol, e viverão entre a humanidade e estabelecerão a sexta raça raiz sobre a face da terra. Governarão aos povos, nações e línguas, são governantes. Entre as 12 constelações do zodíaco, obviamente a mais importante é a de Leão. O Sol tem em Leão seu trono. Os deuses solares vêm periodicamente à Terra, cada vez que se inicia uma nova raça. Mas bom, não nos afastemos tanto aí da questão que temos planteado. Devemos levar em mente a necessidade de estudarmos um pouco mais a si mesmos, de pôr atenção nesta questão do sentimento do eu. E até aqui minhas palavras.